E aí, meus amigos, bem-vindos à Escola dos 40. Vamos para mais um vídeo? A Bíblia diz em 1 João: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ao longo da caminhada com Deus, eu pude avaliar e analisar e vivenciar essa questão na sua essência. Ou seja, a palavra de Deus, ela toda é verdade. Não há nada que possa se jogar fora. E, cumprida a risca, nós vamos vivenciar tudo aquilo que está escrito. Eu penso e pergunto a você que está aqui me assistindo o seguinte: é fácil ter relacionamento com outras pessoas? Amizade, né? Vizinhos, colega de igreja, colega do trabalho? Não é. Depende da pessoa. Porque todos nós somos difíceis. Agora para pensar. Se todos nós somos difíceis, Deus deu a regra para nós não termos problemas com pessoas. João vai dizer: se andarmos na luz. O que é andar na luz? A Bíblia diz que Jesus é a luz que ilumina os homens. Se andarmos com Jesus, a luz. Como, assim como Jesus está. Ou seja, andar na luz não é como eu acho que estou na luz. É como Jesus mandou eu andar na luz. Ou seja, é uma condicional. A condição de nós termos resultados positivos diante dessa questão do relacionamento social é se andarmos na luz, como ele na luz está. Ou seja, da maneira que Jesus está, é e manda. E aí ele vai dizer: nós teremos comunhão uns com os outros. A comunhão com os outros aqui não está dizendo para você ter comunhão com quem você ama. Não. Até porque, mesmo que seja difícil, a comunhão com quem você ama dá para acontecer fácil. Por quê? Porque aquela pessoa, por exemplo, ter comunhão com aquela pessoa que só te trata bem. Tem até um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso. Não esteja no lugar onde você é suportado, esteja no lugar onde você é aclamado. É um conselho. Isso aí todos nós temos. Agora, ter comunhão com os outros significa que você vai conseguir cumprir na sua vida Mateus capítulo 5, 44 e 45. Que diz assim: ó, amai os que bem maldizem, bendizei os que te maltratam. Ou seja, eu e você temos que entender que essa comunhão que foge ao entendimento humano é uma comunhão que vem somente através do relacionamento direto com Deus, de uma vida de comunhão, como diz a palavra: eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Ou seja, essa comunhão é aquela comunhão que a conversão traz com você. E você automaticamente começa a olhar as pessoas e ver que todas elas ali, por pior que tenha defeito, por mais que ela tenha defeito, por mais que ela de repente fale demais, seja uma pessoa que é desagradável, ou uma pessoa que não é uma pessoa limpa, é uma pessoa que não gosta de usar as melhores roupas, você vai ter comunhão com ela, sabe por quê? Porque você nasceu de novo. O Espírito Santo está imergido, você foi imergido no Espírito Santo. E a Bíblia diz: quando anda na luz, como? Ou seja, é uma condicional. Jesus está. A Bíblia diz que Jesus falou assim: quem me segue não andará em treva, porque eu sou a luz do mundo. Então essa luz, ela automaticamente vai fazer o quê? Que você tenha comunhão
um com os outros. É Mateus capítulo 5, que diz: bem-aventurados pacificadores, porque eles verão a Deus. É essa comunhão, esse relacionamento. Você imagine só, você está aí no meio da sociedade, quantas demandas a sociedade tem. Há pessoas reclamando de várias coisas. Há pessoas reclamando de marido, esposa, filho, trabalho, política, sexo, criança, da casa, do local onde mora, da igreja, do pastor, de tudo. E essa demanda, ela passa diretamente por mim e por você. Você vai lidar com pessoas. Eu estava conversando com um irmão e ele estava me indagando sobre a questão dos problemas financeiros que ele tem passado e ele precisava ajustar a vida financeira com a vida também de relacionamento, de comunhão social na igreja, ou seja, está frequentando a igreja. E ele questionava sobre isso. E eu tentava explicar para ele que essa é uma questão que a gente tem que ter muito equilíbrio. Por quê? Porque quando você decide viver para sustentar a sua casa, e somente isso, você vai decidir também viver distante da casa de Deus. E isso pode te custar caro. Então você tem que ter um equilíbrio perfeito. Então, quando você fala sobre, a Bíblia diz sobre comunhão com os outros, é uma comunhão perfeita. É aquela comunhão em que Atos diz que todos eram unidos no mesmo partido de pão, Atos 4, e ninguém tinha nada como de si mesmo, e Deus acrescentava aqueles que iam salvar. Ou seja, é uma comunhão perfeita, em que o Espírito Santo, em que Deus, em que Jesus está passeando no meio do povo. Então há alegria de coração. A Bíblia diz que havia singeleza de coração, alegria. E aí João vai dizer: se você andar na luz como ele na luz está, nós teremos comunhão com os outros. Aí ele vem a cereja do bolo. É claro que cereja do bolo é feita de chuchu, tá? Esquece não. Não é cereja de verdade, não. A maioria dos bolos que são feitos, a cereja não vale nada. Então não é a cereja, não. É só o provérbio que eu quero utilizar. A cereja do bolo. E o sangue de Jesus nos purifica de todo. Não é de um, não é de dois, não é de três, não é de 50, nem de 100. É de todo o pecado. Vamos parar para pensar nisso? Por exemplo, a Bíblia declara dizendo que eu e você pecamos por obra, atitudes, palavras, pensamentos e olhares. O dia tem 24 horas. Então, se pecamos por todos esses fatores, e o dia tem 24 horas, pelo menos 12 desses dias, dessas 24 horas, você está acordado. Os que dormem muito, 12 horas. Os que dormem pouco, no mínimo, 17. Ou seja, 17 horas acordado. Então você peca por obra, atitudes, palavras, pensamentos e olhares. E a Bíblia diz o quê? O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Não, mas o cara pecou. Oi, irmão, você não sabe. Na verdade, ele pecou, matou alguém. Deus também perdoa esse pecado. Não, mas ele sabe o que acontece? Ele estava no tráfico de droga. Deus também perdoa. Não, mas ele fez barbaridade. Deus também perdoa. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ou seja, o relacionamento com Deus, uma vida com Deus, vai nos fazer realmente ser limpo do pecado. E eu e você precisamos dessa limpeza. Então, o segredo é andar na luz como Ele na luz está. Ter comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica. É um processo. Nos purifica de todo o pecado. Saiba de uma coisa. Vale a pena andar na luz. Porque a receita é ter comunhão, ou seja,
não ficar aborrecido e ainda ser limpo pelo sangue de Jesus, de todo o pecado. Que Deus abençoe. Que Deus te fortaleça e te dê graça. Que a boa mão de Deus esteja sobre a sua vida. Lembrando, curta, compartilhe e divulgue o canal. Vamos conosco nessa jornada.